Você acha que a Bíblia é machista? Você acha que o feminismo foi levantado para contrapor o machismo? Porém, o caminho que ele tem tomado tem criado mais transtorno do que realmente efeitos positivos contra o machismo? Hoje nós vamos falar sobre machismo e feminismo. Se você quer saber sobre esse assunto, fique até o final, porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. O meu nome é Beto e é um privilégio poder falar para você. Hoje o nosso assunto é tão importante quanto todos os outros, mas é um assunto polêmico. Nós vamos falar sobre machismo versus feminismo. E hoje eu quero que você tire as suas próprias conclusões. E nós estamos aqui exatamente para poder fazer isso. O machismo é errado? Se o machismo é errado, o feminismo é o quê? Se o feminismo é um processo correto em contraponto ao machismo, até onde é os limites do feminismo? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, e vai ser muito importante porque a gente trouxe aqui um pastor e psicólogo para falar exatamente sobre esse assunto. Ele é especialista em família e trata desse assunto, da palestra, você vai ver um pouquinho aí do que ele faz, ele vai falar. Então ele tem muita propriedade para falar exatamente sobre esse assunto. Mas antes de a gente começar com o nosso convidado, queria dizer para você aqui, ó, sobre o nosso livro A Chave da Virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Esse livro aqui eu quero enviar para você de graça. Basta você entrar em contato aí, colocar um contato para que a gente possa falar contigo e a gente vai mandar para você aí. Diz aí no comentário, no chat, eu quero uma forma que eu consiga entrar em contato com você. Eu vou mandar para você onde você estiver, de graça, pode ficar tranquilo. A única condição para você ganhar esse livro é uma e bem simples, é que você esteja inscrito no nosso canal, e aí você vai receber esse livro aí de graça, que você pode dar de presente para quem você quiser. Nós sabemos que hoje nós temos passado por várias turbulências mentais e muitas pessoas têm precisado de um guia como esse. E aí foi construído esse guia pelo Marcelo Neik e Bruno Raso para falar exatamente sobre os problemas mentais causados na atualidade. Beleza? Então aí, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, porque isso é importante para que alcance mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos lá ao nosso assunto. Nosso assunto é muito polêmico hoje. Talvez eu provoque você aí com o que a gente vai discutir, mas lembre que a nossa ideia aqui não é ter um ponto de vista fechado, um ponto de vista determinado, mas é fazer com que você pense e tire suas próprias conclusões a respeito do assunto que nós vamos abordar. Então aí coloque nos comentários aquilo que você acha que é importante, que você pensa, mas a ideia aqui é só a gente confabular, conversar e tirar cada um as suas próprias conclusões. Mas vamos lá, nosso convidado de hoje é o pastor Eliel. Bem-vindo, pastor! Obrigado, Beto. Que privilégio poder participar desse ponto de encontro. Uma alegria de a gente compartilhar algumas ideias, né? Interessante como esse assunto que é, né? Tanto interessante como também polêmico. Polêmico, né? Polêmico, mas quando a gente reflete, né, orientado pela palavra de Deus, eu acho que essa questão de polêmica cai por terra, porque é a palavra de Deus e ela é eficaz, ela é a verdade, ela não contém erros, né? Então a gente fica feliz por poder assim estar firmado nessa palavra, porque quando a gente se firma nela, como ela mesma diz, né? Pode vir um vendaval, chuva, Não vento, importa. a gente vai estar firmado nela. Isso é Isso é muito legal. importante para nós. Que igual alguns dizem aí, né, numa gíria popular, que a palavra da pessoa, do homem, não faz curva. Se existe uma palavra que não faz curva, é a palavra de Deus, né? Essa é papo reto, né? Isso, É direto ao ponto e não tem conversa. ela é a palavra. É a palavra, Ela é a palavra. exatamente.
Pastor, você é pastor de que igreja? Você também é psicólogo? Fala um pouquinho, faz palestra para casais. Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Boa. Eu sou pastor de uma igreja batista, né? Aqui em São Paulo. Já vou para 15 anos de ministério pastoral. Que Tem que passar rápido, legal. né? 15 anos, cara. Passa rápido. E nesse meio do ministério pastoral, nós começamos a fazer o curso de psicologia já vou já para 5 anos como psicólogo, né, atuando como psicólogo clínico, ajudando as pessoas aí nas questões emocionais da vida. Que é o que mais tem hoje, né? Muitas pessoas precisando de se conhecer, né? E principalmente de buscar um seu alto valor, porque todos nós somos importantes, né? Quando vem pessoas com questões de ansiedade, depressão, a tendência dela ela é se desvalorizar. E a gente vai conversando, vai orientando, vai tentando ajudar essas pessoas, porque depende muito delas, né? Verdade. Depende muito dela. E uma outra área que eu gosto muito é a área de família, né? A área de casais, uma coisa que eu invisto bastante na questão de dar palestras para casais, né? Dar palestra para congresso de famílias. Eu gosto muito desse laço conjugal, né? Eu já casado já há 23 anos, né? Bem casado, né? Como a gente pode dizer, e a gente tem já uma certa bagagem para poder ajudar as pessoas, agregando uma questão do ministério, olhando a palavra, e também com a questão psicológica, porque no casamento há dois. É verdade. Dois indivíduos totalmente Diferentes, né? diferentes. Aí se torna um grande desafio. E desse desafio vai se encaixar esse tema de hoje, né? Porque o machismo e o feminismo também está dentro da casa, está dentro da família também. Se não for trabalhado de forma equilibrada, né, pode trazer transtornos aí, sequelas grandes para a família. E a gente sabe muito bem, né, Beto, que a questão da família é que Deus criou. Uma criação de Deus, uma criação divina. E quando a família ela está numa situação de vida equilibrada, ela está glorificando a Deus, e esse é o propósito de Deus criar o ser humano, para a gente se glorificar Ele, né? Verdade. E seja bem-vindo, pastor Eliel. A gente se conheceu há muito tempo, a gente se conheceu, tinha cabelo e ainda era preto, né? Agora já são cabelos brancos, o que tem, né? É 25 anos, né, Beto? 25 25 anos. de amizade, De amizade. Que a gente tem já, 25 anos. Finalzinho de 2000 por aí. É, isso mesmo. Foi quando a gente começou a se conhecer ali, trabalhar junto. Que é um privilégio gigante poder ter o prazer de a gente estar aqui sentado para Legal, o privilégio é meu. Para conversar. Tava como ansioso, como um psicólogo, tava ansioso de estar aqui. Que legal, que legal. E assim, eu te chamei para um assunto que você domina, assim, né? Mas é um assunto muito polêmico, né? Sim. Que é essa questão Sim. do machismo. Sim. Inclusive o machismo. Se o machismo fora da Bíblia é um problema, o machismo dentro da Bíblia é pior ainda, né? Porque não dá para você associar Deus a machista, né? E eu lembro que teve um comentário de uma apresentadora, não vou falar o nome dela, mas uma apresentadora muito famosa, principalmente na nossa infância, e ela veio a público claramente dizer que a Bíblia deveria ser reescrita porque ela era machista. Uhum. Então, o conceito bíblico era construído sobre um viés machista e teria que ser mudado, né? Então, ali, quando você vai ler algumas coisas na Bíblia, você vê realmente algumas aparentes efeitos machistas se apresentando, mas não significa que Deus está apoiando os efeitos machistas, são coisas diferentes, né? Com certeza, porque assim, na minha concepção, até olhando para as escrituras, né, assim, não tem como assim Deus ser um machista, porque Deus é um Deus de amor. E o machista é uma pessoa sua prática, é uma pessoa egoísta. Né? No seu extremo egoísta. Então o egoísmo não tem nada a ver com amor. E Deus é o amor. Ele é amor. Ele ama a todos. Né? A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo. Então não faz sentido a questão dessa colocação para o próprio Deus. Né? A gente vai ver situações na Bíblia porque Deus coloca o homem como uma peça principal, né? Uma peça principal, ou uma das peças principais, porque na criação, no começo, vai lá,
criou as árvores, criou os animais, e Deus vai dizer assim, e viu Deus que foi bom. Mas quando criou o homem, e viu Deus que foi muito Muito bom. bom. Olha a diferença, já se coloca nessa questão especial, né? Mas ali não tem nada a ver com a questão do machismo que se é falado hoje, né? Que está, na verdade, né, Beto, impregnado na cabeça das pessoas pelo aquilo que é colocado pela rede, pela mídia, pela internet. As pessoas vão Por ano de exposições muito de tempo, pessoas que realmente têm um procedimento machista, né? muito Que tempo. acabaram influenciando na sociedade, inclusive nas palavras, que aí você vai ler uma palavra ou outra e essa palavra foi representada como um machismo, né? E nem sempre elas são. E exatamente que a gente ia começar exatamente por ela, assim. Vamos falar sobre o machismo muito forte primeiro, né? Uhum. Que é onde tudo se originou. E aí começa falando lá em Efésios, capítulo 5:22. Aí eu quero ver como que você vai sair dessa, porque lá começa falando assim, ó. Eu lembro que em algumas palestras eu uso isso, você também disse pra mim antes da gente começar que você começa falando Aham, sobre isso, né? aham. E as mulheres começam a dar frigir em Já olha rim, né? diferente, já olha diferente. Porque as expressões traz esse comportamento no português. Mas diz assim, ó, só para acompanhar na tua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, versículo 22, diz: Seja submissa aos vossos maridos. Aí a segunda parte, lê aí, só até o final do verso. Vamos lá. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Isso aí, vamos parar aí. Então aqui, quem está dizendo aqui, claramente é Paulo, mas Uhum. falando por intermédio Sim. de Jesus, de Cristo, dando ali pelo Espírito Santo a A gente informação entende para que é a ele, palavra de que é a Deus. palavra de Deus. E aí está dizendo claramente: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque ele é a cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Isso não parece soar machismo? Eu diria tranquilamente que isso não tem nada a ver com o machismo, É, né? Porque a questão do termo né, submisso, né? Ou outras versões, sujeita, né? Ao marido. É aquela que está sob a missão, né? Está sob a missão de quem? Do marido. Deus ele coloca o homem na Bíblia. Você vai ver toda a história, Deus vai em direção ao homem. Já no início, né, quando Adão e Eva ali desobedecem a Deus e pecam, não vai na mulher, ele vai no homem, né? Ele vai em direção ao homem. Então, o homem ele se coloca, ele tem esse papel de se colocar como o cabeça, né? Isso não quer dizer a questão de que a mulher está embaixo dele. Isso não quer dizer que a mulher também não está por cima dele. Quando o Beto, a gente vai pensar na questão da criação, que quando Deus fala assim que Deus fez o homem dormir e do sono ele tirou uma costela e dali fez a mulher, certo? certo. Olha só, a costela, onde é que fica a costela do homem? Na lateral. Na lateral e do lado dele. Fica no meio no corpo humano, fica no meio. Ele não tirou do pé e nem no fio da cabeça para ficar maior. Então, essa questão de estar do lado. Então, esse texto de estar a da mulher ser submissa ao marido, assim, na minha concepção, olhando para o que a escritura me fala, não tem nada a ver com o machismo, mas de que tem mais a ver mais com a parceria da mulher estar assim sujeita, submissa à missão que o marido tem naquilo que ele faz. Eu vou assim trazer algo bem simples aqui no dia a dia, né? A mulher pode até trabalhar e como deve trabalhar e como ganhar bem, e isso é bom, né? Mas o fato dela estar ali com seu marido e ter a parceria na construção da sua família, ela está sendo submissa. Ela está sendo sujeita junto com o seu marido, fazendo com que a sua família cresça. Porque a família a gente entende muito bem que é uma instituição divina. Foi Deus que criou. Então, quando eu olho essa questão de machismo e entendo de que esse versículo aqui posso fazer alguma ligação, na minha concepção não tem, mas para dizer que a mulher é uma parceira, ela vai caminhar junto, sem perder de vista de que o homem tem essa responsabilidade de ser o cabeça, como a própria palavra falou, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, né? Aí a gente sabe que tem um leque muito É aberto, gigante, aberto aí. gigante nos dias de hoje, porque durante a história veio
se deturpando muita mensagem, né? Até essa palavra submissa foi deturbada, né? Sim, sim. A palavra submissa, quando você escuta ela no português, você entende que é estar sub alguma coisa, né? Mas no sentido pejorativo da palavra, de Uhum. eu tô abaixo de você. E essa palavra não tem a ver com isso, né? Não, não tem. Não tem. Significa, quando fala submissão, que é uma das palavras mais próximas, significa que o homem tem uma missão na qual a mulher ajuda ele nessa missão. E essa missão que foi dada é uma missão dada por Deus. Uhum. Então ele falou assim, eu estou te dando uma missão de tomar conta da terra, e essa missão de tomar conta da terra será apoiada pela sua esposa. Uhum. E é ela que vai te auxiliar para que você faça a coisa certa. Boa. Porque pode ser que você faça até besteira. Sim, e é uma característica de uma mulher idônea. Idônea, isso é legal. Como diz o texto lá de Gênesis 2,18, né? E disse ao Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma ajudadora idônea. Então, a mulher que é submissa é uma pessoa idônea. Que ela vai trazer bons resultados para ela, para o marido, para o seu relação matrimonial e também para a sua família como E o consequência. legal dessa palavra idônea é que quando a gente. Outra coisa também que às vezes a gente vai se perdendo no texto, né? Porque o texto ele foi escrito, em alguns casos, grego, aramaico, e depois traduzido para outras linguagens, que para outras, para depois chegar para a gente aqui, né? E aí existem algumas expressões que nós chamamos de expressões idiomáticas que elas não conseguem ser traduzidas na íntegra. E aí acaba você perdendo alguns conceitos e a palavra fica deturbada, não fica muito Do clara. termo mais bem original lá, né? Porque quando você vai olhar, por exemplo, idônea, nos dias de hoje, você fala assim, Oliel, você é um cara idôneo. Naturalmente, eu estou dizendo para você que você é um cara honesto, é um cara correto, é um cara de princípios, é um cara de direito. Estou dizendo essas coisas para você quando eu uso a palavra idoneidade. O pastor Eliel é um cara idôneo. Todo mundo vai entender exatamente isso no português. Mas entenda que quando Deus estava fazendo o homem e a mulher, e ele diz essa palavra idoneidade, ele está dizendo no mundo perfeito, onde a honestidade, o princípio, todas essas coisas não precisava ser falado porque o mundo era perfeito. Sim. Então é a mesma coisa que eu olhar para você no mundo perfeito e falar assim, você é idôneo. Mas por que você está me falando isso? Todos nós somos. Fica fácil, né? Entende que não faz sentido? Aí eu fui dar uma estudada para Legal. saber o que é esse negócio de idoneidade, o que a palavra no original vem trazer para a gente sobre idoneidade. E aí a palavra idoneidade, na versão original, ela traz a conotação de ser a mulher auxiliadora, mas que idônea quer dizer que fale de igualdade com o homem. Que muitas das vezes discorde daquilo que ele pensa. Não deixa de cumprir a missão, mas tem a liberdade de dizer para ele como as coisas seriam como ela pensa. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, o homem tem uma definição do caminho que tem que seguir. A mulher entra e fala assim, ó, esse caminho está errado. Ou quem não já escutou a mulher quando o homem não segue um conselho feminino, né? Eu já escutei isso da minha esposa várias vezes, você deve ter escutado. Eu já te falei, eu falei para você, ou sua mãe, né? Eu falei para você que isso não ia dar errado, né? Você olha para isso e é uma verdade. Então, quando a gente fala sobre essa palavra idoneidade, então a gente tem uma conotação completamente diferente no português, como a palavra submissão. Então, quando um homem fala sobre submissão, vai ler esse texto, já entende uma coisa negativa. Quando fala de idoneidade, entende que é honesta, não tem nada a ver com honesta, entende com complemento, com auxílio, né? Mais ou menos isso que ele está tentando dizer, não é? E assim, é bem desafiador, como você falou bem, assim, quando foi falado isso, era no mundo perfeito. O pecado não tinha entrado ainda, certo? Então, não tinha pecado. Olha o desafio hoje, nesse mundo cheio de pecado, trabalhar essa questão de ser uma pessoa idônea, uma esposa idônea. Então, até me faz a ponte, né, e a Bíblia se completa, quando vai lá em Provérbios 14:1, vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher idônea. Assim, mesmo no mundo tão conturbado, tão cheio de atrativos
para a mulher, para o homem, para a família, para as pessoas. Um mundo cheio de mensagens. Mensagens, Beto. Muita mensagem de todos os aspectos se vê. Sabe? Porque o homem em si, olhando para um contexto, depois eu volto lá, olhando para um contexto do indivíduo, cada um está buscando a sua felicidade aqui. Ele quer buscar a sua felicidade. Ah, minha felicidade. E assim, é uma busca insaciável, porque o homem faz assim, e a mulher, né? Eu vou me casar, vou fazer minha família para ser feliz. Aí quando tá casado, não, tá faltando mais coisa. Ah, tem que ter um filho para ser feliz. Ah, tem que ter um carro para ser feliz. Ah, tem que ter um bom emprego para ser feliz. Tem que ter uma boa formação para ser feliz. Então essa busca, sabe? É Constante, constante, né? constante. E isso faz com que a pessoa entre numa cegueira tão grande e se afunde. Aí se perde a questão da idealidade, se perde a questão da sabedoria. Aí voltando, né? Por isso que às vezes muitos casamentos, muitas famílias vão caindo, porque vai se perdendo essa questão da idealidade. A mulher não é mais ajudadora, a mulher não é mais auxiliadora, a mulher não é mais submissa, a mulher não é mais sujeita, e o cara também não se coloca no cara que não fala, o cara que é o marido, né? Ele não se coloca no papel de homem também, aí é como se desgringolasse toda essa questão da família, e por isso que a gente vê hoje muitas famílias sendo Destruídas, né? destruídas, né? Já começa por isso, né? Essa estrutura que é a base. Essa é a base, né? A Bíblia vai dizer assim, Provérbio vai dizer lá no começo, né? O princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o cara que não teme ao Senhor, ele não vai assumir o seu papel de homem. A mulher que não teme ao Senhor, ela não vai ser submissa ao marido. Então, já começa nessa base a se perder. Agora, o mundo, quando vai se pensar na questão do feminismo que vem crescendo muito forte, é porque essa base já não tinha mais. Foi destruída, né? Destruída. Seja pelo machismo, seja Com- por outros com certeza. mecanismos, né? A questão do marxismo é interessante porque ela veio de contraponto, sabe? Trazer uma mensagem de que a mulher estava lá embaixo. E realmente a história mostra isso, né? A mulher é um objeto. A mulher é uma Era propriedade. propriedade. Sabe? Aí veio surgindo a evolução da humanidade. A questão do senso crítico, da importância do autovalorizar. Isso veio tomando uma proporção tão grande que as mulheres olham assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa para combater esse machismo, mas combater o machismo não com um princípio verdadeiro, que no caso aqui a gente está olhando para a palavra de Deus. Veio combater esse contraponto com as coisas que o mundo estava sendo colocado na bandeja para ela fazer. para fazer. Você é melhor que eles, você pode fazer melhor que eles. E isso foi inculcando na cabeça das mulheres a ponto de é uma força muito grande que tem hoje, né? Essa questão do feminismo, né? E eu costumo, assim, eu falo, Beto, que o feminismo veio fazer as mulheres ficarem desfiguradas. É forte a sua fala. Desfiguradas. Você pode ver que muitas que defendem, né, parece que está longe do papel de mulher. Porque o papel do feminismo, né, ele foi criado, ao meu ver, assim, por um propósito interessante, né, que era combater o machismo. Uhum. Colocar um ponto final nessa masculinidade acentuada, egoísta, Uhum. e que colocava a mulher de escanteio como uma propriedade, né? Uhum. Onde o feminismo, o feminicídio e todas as outras coisas foram acontecendo por conta desse machismo, Uhum. essa acentuação do masculino aí, Uhum. como soberano e soberbo. Uhum. E tem que tá assim, que tá muito longe daquilo que Deus fez, Não, né? então, completamente Assim, diferente. assim, Deus fez o homem. O homem. O termo homem tem vários termos olhando para o final. Tem o homem guerreiro, tem o homem, né, o homem ser biológico, né? E tem o homem ser homem. Na questão de ser o provedor, na questão de ser o protetor, na questão daquele que traz a segurança para o lar, para casa, para a mulher, para os filhos, né? E também a história veio também jogando isso fora um pouco, né? Uma das coisas também que a gente vê nos dias de hoje bastante, né, é a influência do feminismo entrando muito na individualidade do homem.
né? Então, essa questão do ser homem, que é formado por Deus, se perdendo para o machismo, tendo contraponto esse feminismo, e os dois ficam brigando entre si, né? A gente vai ver, né? A gente consegue enxergar por aí muitas coisas, essa luta entre o feminismo e o machismo, e ninguém ganha com isso. É dois extremos, Todo mundo perde, né? Quando dois, vai para os extremos, né? dois extremos tóxicos, que isso interfere muito nos frutos desses personagens, homem e mulher, que são os filhos. E assim, é perfeito. E assim, vale a pena a gente ressaltar que quando Deus cria a família, ele institui papéis, Sim. né? O papel do homem, o papel da mulher, que representa a trindade, inclusive, né? Ela tem um aspecto. Quando Deus cria o ser humano, no entanto, por isso que ele diz claramente assim, quando o homem e a mulher se juntam, ele fala assim, que o homem se torna um. Uma só carne. Essa uma só carne tem a ver com que com a melhor, os dois unidos têm a melhor e a mais próxima aparência de Deus. Sim. Ou seja, Deus, ele tem a aparência, né, relacional do homem junto com a mulher. Então a união disso representa Deus. Satanás tem tentado destruir essa imagem no ser humano. Então ele ataca a família. Muito forte nesse sentido. E olha que coisa. Então Deus construindo o homem e a mulher, ele selecionou papéis diferentes para cada um. Ó, você vai ter essa função e você vai ter essa função. E essas funções foram dadas para si complementares. Então eles são diferentes porque precisam de complementos. O homem precisa da mulher, assim como a mulher precisa do homem. Cada um dentro da sua característica, né? Assim, com sua permissão, eu vou ampliar mais Vamos lá. essa linha de pensamento que eu quero levar para a família. Vamos lá. Né? A importância de uma família. Até tem uma das minhas palestras que eu costumo dizer, falar para famílias especificamente, né? Uma família bem-sucedida. Para mim, uma família bem-sucedida é quando cada um assume o seu papel. E esse texto aqui que Paulo fala na carta de Efésios, tanto o capítulo 5, finalzinho aqui, e o início do capítulo 6, ele revela aqui o papel para todos os componentes da família. Isso que é legal. Ele começa com a mulher. Ele diz, mulher, seja submissa ao seu marido. Começa aí, né? Porque o marido é o cabeça da igreja, como Cristo também é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E vai. Ok. Aí quando vai para a parte do homem, a quantidade de texto é maior. Olha a responsabilidade do homem aí. A mulher, ele vai trabalhar o versículo 22, versículo 23 e versículo 24. Quando vai entrar marido, vai dizer, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Ele vai usar aqui o termo, olha, versículo do 25, ele vai até o 33. Só falando sobre a responsabilidade do homem. Olha só, então, mas ele falou, o papel da mulher é ser submissa. O papel do homem é amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mas também tem um dever, tem um papel dos pais. Primeiro dos filhos, né? Vai ser capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais. Olha, já ampliando para a família. Obedeçam seus pais. Depois vai ter um papel dos pais, que vai dizer assim, né? Pais, não irrite os seus filhos. Antes crie no segundo a instrução e o conselho e a disciplina do Senhor. Ou seja, quando a família, né, cada um dos seus componentes, marido, mulher, pais e filhos, quando eles cumprem cada um seu papel, que está aqui. O manual está aqui, né, Beto? É só cumprir esse manual. Nesse mundo que a gente vive hoje. Mas é possível cumprir esse papel aqui no dia de hoje. A família vai ser uma família mais equilibrada. Não vai ser uma família imune a problemas. Vai ter problemas, mas eles vão conseguir resolver, vão conseguir superar esse problema porque eles estão fazendo o seu papel. Cada um no seu papelzinho fazendo. Né? Então, assim, quando o mundo veio e começou a penetrar nesse ambiente, aí houve um afastamento. As mulheres deixou de ser submissas, os maridos deixou de amar as mulheres, os filhos não obedecem mais os pais. Os pais se tornam rivais dos filhos. Qual é a família que vai ser equilibrada agora? Não tem equilíbrio nenhum, né? Com esse sentido. Mas quando você olha assim, você vai lendo a Bíblia,
você vai vendo alguns acontecimentos ali bem machistas, né? E aí eu queria saber por que então que esse machismo acabou sendo apresentado, o estado aparente na Bíblia. Vou dar um exemplo. Quando se fazia as contagens dos povos, não levava Era nem em só, consideração nem criança e nem mulher. era só os homens. O homem podia ter várias mulheres. Uma mulher não podia ter mais do que um marido, mas um marido poderia ter várias mulheres. Inclusive, os reis poderiam ter mulheres e concubinas. Então você vai começando a olhar assim, escrito na Bíblia, tudo isso está escrito Sim, na sim, Bíblia. sim. Quando você vai olhar esse cenário, é um cenário completamente machista, não tenha dúvida Sim, disso. sim. Mas Deus está presente nisso, ele permitiu isso, por que que isso está na Bíblia? Isso é o registro tá lá, né? Até a questão, quando vou pensar assim, de contar as pessoas, né? Me leva à minha mente a uma perspectiva de que era um contexto onde os povos se defendiam nas questões das guerras. Então, Sim, a importância do homem para a guerra, de contar os sim. homens para a guerra. Tinha uma função, Tinha, uma- tinha um objetivo, tinha um né? objetivo. As outras situações, por exemplo, é bem interessante essa questão dessa permissão de um homem ter várias mulheres. A gente vai ver isso bem no início, né? Principalmente os patriarcas ali, né? Que tiveram tantas esposas e algumas concubinas para com que, né, o povo crescesse. Mas, na minha concepção, Beto, isso tudo vem da consequência do pecado, Entendi. né? Porque Deus criou homem e mulher, e os dois tornassem uma só carne. Quando vem a terceira pessoa, mesmo que seja naquele contexto de um crescimento do povo, aquela uma só carne não estava mais ligado porque tinha filhos gerados ali. E também tem uma questão que se chama a soberania de Deus no início do povo dele, do crescimento, daquilo que ele queria mostrar para o mundo, né? Ele separou um povo e esse povo ele foi crescendo para que esse povo fosse um exemplo de Deus aqui na Terra, mas infelizmente o povo não Se foi porque perdeu, né? se perdeu várias vezes, né? Se perdeu várias vezes, né? Aí eu vou pensar de que essa reflexão machista que vem na gente quando olha para isso aqui é consequência da questão que Do vem se arrastando do pecado e se pecado lá arrastando. atrás. Na verdade, ali Deus estava trabalhando com a história, né? Com a história. Aquilo tinha acontecido, não foi que Deus tinha permitido, mas é o que era, né? É como se Deus viesse toda a história tentando acertar o que o homem Vem errando. vem errando. No entanto, o dilúvio é uma tentativa de recomeço de Deus, Tentando. tentando falar assim, vamos para um Você caminho pode melhor. ver, aí Deus vai tentando de várias outras maneiras, mandando várias outras pessoas, profetas. Vou ter que mandar meu filho. E mandou Cristo. Mandou Cristo. O que é que o povo fez? Crucificou. E Cristo, assim, você entende que Cristo teve algum papel machista ou feminista ali? Não vejo nenhum dos aspectos. Eu vejo que Jesus amava tanto o homem como a mulher. Esse fato de poder dizer assim, Jesus tinha uma boa relação com as mulheres. A gente vai ver que ele curou várias mulheres. Várias mulheres ali andavam com Cristo. Além dos discípulos, vai sempre na narrativa do Sempre vai Evangelho, ver isso, né? sempre vai ter algumas mulheres lá com Jesus. Sempre vai trazer a imagem da mulher com uma questão assim: venha que eu estou pronto para acolher vocês. Jesus tinha E ele, e inclusive, dava essa importância, né, Beto? Você pode ver que verdade. quando, naquela questão da mulher samaritana, ele falou assim: olha, vão lá que fica aqui. Deixa eu sozinho. Jesus sabia que ia ter aquele encontro com aquela mulher, né? Ele sendo Deus, né? Porque ele dá valor à mulher também, né? O machismo não tem essa percepção, né? Jesus estava ali como um homem correto, um homem que está nos O planos, modelo, né? modelo de homem, né? É, nós temos um trabalho na nossa igreja e a gente titulou de Homens que Inspiram. Homens que inspiram. Nada de machismo. É homens que inspiram. Homens que olham para a Bíblia e vê homens que teve erros, mas que são inspiração para a gente hoje. Para dizer que eu, você, a gente pode ser inspiração para a vida de alguém. Entendi.
E a gente pega Jesus como O principal modelo. o principal modelo. Se eu fosse perguntar assim para uma mulher qualquer, né? Você seria submissa a Cristo? Acho que não teria uma mulher falando assim, ah, Cristo sim. Então, o homem tem que ser o modelo que Cristo foi. É assim que ele está dizendo nesse verso. Vai dizer aqui, né? Mulheres, você precisa ser submissa. Uhum. Porque, como a igreja é submissa a Cristo, vocês precisam ser submissas aos vossos E maridos. também os maridos Só que é o que ele fala. Ame a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou Amou a a igreja. igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu pela igreja. Ele deu a vida. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Isso. Ele amou o mundo, ele amou as pessoas, ele amou a igreja. Isso. Ele fez coisas que são inexplicáveis. Uhum. O marido que se comporta desse jeito dentro do lar, ele tem o respeito e a submissão, que a submissão não tem a ver com autoritarismo, mas a submissão correta da sua esposa, não tenha dúvida. Sim. E assim, o papel do marido, então, está muito claro aí, né? Que é amar a esposa, respeitá-la, como homem trazer e prover o lar, tomar conta, direcionar. Uhum. E o homem precisa entender que toda vez que ele vai fazer alguma coisa, é necessário que ele busca a função que Deus colocou para ajudar ele. Certeza. Porque Deus foi lá e colocou, falou assim, vou te dar a função para a mulher. Ou seja, se existe essa função, é porque havia uma necessidade enxergada por Deus. Deus olha para o homem e fala assim, você vai precisar disso para você não fazer besteira. Uhum. Então você vai ter uma mulher do teu lado que vai te ajudar nesse processo. Só que o homem toma as decisões sozinho, faz as coisas sozinho, Aí vão se perdendo, né? vão se perdendo. Quando assim, eu era jovenzinho, criança, né? Uma canção que se cantava na minha igreja quando eu era pequeno. Eu não vou cantar ela toda aqui, que eu não sou cantor. É igual eu. Tem uma frase assim: ó, Deus completa o incompleto que habita em mim. Isso é legal. Quando eu olho para a questão do matrimônio, eu quero usar aqui um testemunho meu. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo que ela vê esse completar aquilo que estava incompleto em mim. Eu falo isso porque, graças a Deus, e tanto eu como minha esposa, nós somos bem-sucedidos no nosso casamento, graças a Deus. E a gente entendeu essa Dinâmica, né? dinâmica de um De papéis, de completar o completar. outro, sabe? É o que Deus fez. Completude. É o que Deus fez na vida da pessoa, sabe? Ele vem completar aquilo que está faltando em mim, ele vai completar, né? E essa questão do homem, né? O Salmo 128 é muito interessante, Beto, porque ele vai dizer o homem que é homem, não o homem que é machista, e não é a mulher que é feminista. Esse salmo ele vai dizer assim, é um salmo de peregrinação, né, dos viajantes lá, que vai dizer assim, como é feliz, né, o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Olha o resultado do homem que teme ao Senhor. Ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha só. Olha o resultado de um homem que teme ao Senhor. Sua mulher será como a videira frutífera. Algo que produz. Coisa boa. Né? Aqui a videira, ela vai produzir o quê? Uva. Uva, né? A Frutos. videira uva. Uva vai trazer o simbolismo na época lá para a produção de vinho. O vinho simboliza alegria. Olha aqui que coisa maravilhosa vai trazer essa mensagem para o homem que teme ao Senhor, não machista. Por isso que eu disse assim, que o machista é um desequilíbrio que o mundo trouxe para o nosso pensamento. Mesmo que às vezes pareça alguma mensagem que seja machista, mas o plano de Deus não era esse. Né? Aí vai como resultado, as mulheres, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, ou seja, sempre a oliveira, né? Trazer o óleo da bênção, né? A oliveira da azeitona, a azeitona fazia o óleo, né? Para cura, para restauração. E o óleo tem um simbolismo do Espírito Santo, né? Você vê, a característica assim, quando a gente sai desse equilíbrio de homem e mulher e entra Nos extremos. nos extremos de um machismo, de um feminismo, a gente perde essa benção. Então, você que nos assiste aí, né, desfrute dessa bênção aí, você que é homem,
tema ao Senhor, porque você vai ter fruto disso aí, né? De ter uma mulher com você, de ter uma mulher que vai trazer alegria para sua casa. E a própria palavra vai dizer assim, né? Uma casa que tem uma mulher que é rixosa. Aí o texto vai dizer que é melhor que viver no deserto. Né? Olha os E ao extremos. contrário, uma mulher virtuosa e dificular. É dificular. Isso é fantástico, né? Como que tem. E aí foi construído esse negócio do feminismo, né? O feminismo veio aí depois de anos de perturbação e ataques machistas à mulher. A mulher talvez teve a necessidade de criar um mecanismo, uma linguagem, Uma defesa, né, Beto? uma proteção, abrir a voz, né? Ter um mecanismo de voz para gritar que ela estava cansada de ser explorada, De ser objeto. ser objeto, ser denegrida, explorada pelo machismo, né? Pelo homem machista. E aí ela vem com esse mecanismo, que é um mecanismo que hoje é conhecido como o feminismo, o empoderamento da mulher, que a princípio olhando são assim ideologias muito legais. O machismo não tem nada de legal, mas o feminismo tem um viés bacana, uma ideia, eu enxergo assim, uma ideia construtiva bem legal, assim, de sair desse viés subjugado do homem, né, machista. E aí vai se construindo esse cenário que é muito legal, mas que eu percebo que está caminhando em alguns casos para os extremos, destruindo novamente nesse extremo a imagem e o papel que Deus coloca. Porque Deus olha e fala assim, tá certo, você tem que ser valorizada, feminismo, você tem que ser valorizada, você tem que ser respeitada, Ter os seus amada, direitos. ter seus direitos. Não tem nada disso que Jesus não veio e fez. Sim. Jesus fez todas essas coisas. E isso tudo é legal dentro do poder feminismo. O problema é quando você começa agora a criar uma relação de ódio que tem começado a ser construído. Uma delas que eu vejo bastante sendo trabalhada por algumas extremistas feministas, quer seja homem ou mulher, não importa, que é o ódio ou a briga contra o homem. Então o homem agora, não, cara, o homem não presta. Cara, não é um homem que não presta. Existem homens que não prestam. Como existem mulheres que não prestam. Existem homens que não prestam. Mas hoje o feminismo tem trabalhado que o homem não presta. O homem não dá valor. E o homem de uma forma generalizada. Mas como Jesus fala, o homem que representa a Cristo não é esse mesmo homem. Isso criado pelo esse machismo. Exatamente. O homem que maltrata. Por conta disso. O homem que explora. O homem que usa. Que bate. Que bate. Né? A gente vai ver relatos de casados. Inclusive dentro da igreja, né? Principalmente, em muitos casos, de homens estrupam mulheres. É absurdo isso. Tá? Por essa imposição. Eu sou homem e você me serve. Me serve. Tá? Muito longe desse, assim, do princípio que Deus quer pra gente. Mas eu fico feliz, assim, quando um ponto que você trouxe interessante, assim, esse empoderamento das mulheres. Eu fico feliz quando vejo a mulher na sua função, seja ela qual for, na administração, dirigindo alguma empresa, e fazendo alguma função de responsabilidade, um papel importante, seja no âmbito político, no âmbito secular, administrativo, da empresa, religioso, o que for, a mulher ela se coloca ali porque ela está se colocando como a serva de Deus. Eu olho muito nessa perspectiva, sabe? Tanto homem como mulher. Você está na sua função, você está no seu trabalho, seja onde for, você é um servo de Deus, onde Deus te colocou ali para você ser bênção. Tanto o homem como a mulher, sem perder esse princípio da mulher ser submissa ao marido. Ela não precisa deixar de ser essas coisas para seguir o princípio. Não precisa deixar. E você pode perceber e ver algumas histórias de pessoas, de famílias, de casamentos, que são equilibrados porque tem essa base. E são pessoas bem-sucedidas na vida. Na sua área profissional, na sua área social, mas eles
não larga a mão desse princípio, É isso. né, de buscar. Então, assim, eu fico feliz quando vejo mulheres, jovens, adolescentes, mulheres que estão desapontando aí, né, no ramo industrial, no ramo do trabalho e assumindo liderança, né, mas sem perder de vista esse Esse princípio. princípio. Né? E a gente vê as mulheres sendo empoderadas, mas não pode perder de vista o princípio, né? Então, quando eu já vi assim alguns casais, né? Isso infelizmente acontece. Quando uma mulher se sente assim, que ela chega num patamar de empoderamento, também tem seus defeitos. E aí o poder corrompe. E aí ela chega em casa, o marido ganha menos, o marido tem uma função mais limitada, talvez uma capacidade mais limitada, e a mulher agora começa a dirigir a casa. E isso não está de acordo aos princípios bíblicos. Não tem problema a mulher ter todas essas coisas, mas a função bíblica tem que estar constituída claramente, né? Que a Bíblia é a nossa base, é a nossa bússola orientadora. Nós temos que seguir essa orientação. Se a orientação está falando assim que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregar por ela, esse é o meu papel. Aí você pega assim, quem ama faz o quê? Quem ama cuida, quem ama protege, quem ama supre. Então o homem tem que assumir esse papel. Morre, sabe? É assim, aquela questão, o casal, a família tá na lagoa, o barco começa a afundar, ele é o primeiro a pular fora e aí. segurar as boias, segurar. Não, eu morro primeiro. Ele é o primeiro a morrer. É o primeiro a morrer. A função dele é exatamente essa. Quando a família tá ali, quem morre primeiro é ele. Quando vem o urso lá, ele não é o primeiro que tem que fugir, não. Ele tem que ficar. Ele tem que encarar o urso. Ele tem que encarar o leão. Ele sabe que ele vai morrer, mas a família vai ser salva. Mas eu digo pra você que, infelizmente, o mundo de hoje, poucos homens estão tendo essa atitude, né? Infelizmente. E aí, quando você vê esse papel sendo construído do feminismo, empoderamento da mulher, vem também a responsabilidade desses extremos destruindo o lar, né? Então você vê esse negócio acontecendo e a responsabilidade dessas pessoas que trabalham nas mídias, na divulgação de tudo isso, causando essa destruição e deturbação daquilo que Deus tem falado. Uma das coisas que acontece, sabe o que traz para o meio familiar é a perda de autoridade. Perda de autoridade. Tanto o marido vai perdendo a sua autoridade como um homem, como um pai, e a mulher vai perdendo essa autoridade como essa ajudadora com relação aos próprios filhos. Aí você imagina filhos crescendo sem esse exemplo de autoridade. Sem não conseguir entender quem faz o papel e qual é o papel de cada um, né? Aí você cria homens deturbados, como é que fala? Homens, não é deturbado, esqueci a palavra, sequelados, vou usar esse termo, vai. Homens sequelados, porque ele não sabe o que é o papel de um homem, não sabe como tratar uma mulher e não sabe como ter responsabilidade. Aí vai, Beto, vai criando essa bola de neve. Esses homens que vêm dessa geração vão formar suas famílias. Que vão formar outras famílias. Né? A ponto de... E a gente sabe, assim, eu tenho informações de pessoas que não querem ter mais famílias. Eu tenho informação de mulheres que não querem ter mais relações com homem. De homens que não querem mais ter relação com mulher. Porque está se perdendo, né? Esse princípio, né? De que um precisa do outro. Não, eu me viro sozinho. Eu me viro sozinha. Aí vai gerar na pessoa uma vida frustrada. Essa vida frustrada vai gerar na pessoa uma relação social bem difícil. Olha a porta que se abre aí para doenças emocionais que podem vir sobre a vida da pessoa. Mas acho que ninguém consegue associar que os impactos vêm disso, né? Todo mundo fala assim, nossa, eu tô com esse problema, mas ele não sabe de onde tá vindo. Você vai pegar o histórico, vai ver lá o ponto de partida. Onde foi o ponto de partida. E vai ver que sempre o ponto de partida é de uma família. Uma família que... Sempre da família. Sabe, aconteceu algo ali que não foi ajustado
e sabe aquela engrenagem da máquina que tá folgadinha lá? Não, deixa lá, deixa lá. Aí vai aumentando a folga. Lá na frente lá pode prejudicar a máquina toda, né? E destruir. E assim, Destruir. o homem, né? O homem, a mulher, não importa. O membro da família, quando acontece qualquer coisa fora que o desaponte, ou que o destrói, ou que o chateia, o primeiro lugar que ele quer chegar é no lar, né? Não lá na Ele sua não vê a hora casa. de chegar em casa e falar assim, meu, seja para conversar, seja para desabafar, não importa. Ele não Normalmente, vê a hora de chegar em casa e falar assim, normalmente o homem, ele quer chegar em casa e fica quieto. eu preciso ir pro meu lar, eu preciso ir para minha casa. Ali é o Porque ali é um refúgio ambiente dele. que é o refúgio. Então a mulher está apoiando, o filho está apoiando. Lógico que cada um se manifesta de formas diferentes, mas o lar é o único lugar que a pessoa quer estar quando o problema acontece. Agora imagina quando esse lar está destruído, a pessoa fica perdida, porque agora eu não tenho para onde ir. Sabe? Eu estou frustrado, eu estou triste, estou chateado e eu também não tenho um lar, eu não Uhum, tenho uma família. uhum, E aí ele não consegue resolver essa equação, porque onde ele resolveria seria no lar, né? uhum. Onde Porque Deus até construiu. mesmo, assim, ele pode até ter a sua casa, mas não tem um lar. Mas não tem um lar, Ele pode ter até a mulher, os filhos, mas não tem a família. não tem família. Ele pode até ter aquele ambiente lá que tá o seu quarto, mas não vai ter o seu refúgio. Então, assim, você aí que quer buscar um refúgio, um lar para você, olhe para tua casa, né, como esse lugar de proteção para você. Olhe para tua mulher como essa ajudadora, como essa parceira. Olhe para o teu filho com o fruto do seu relacionamento, né, para que você possa, assim, momento de crise, aonde recorrer? O meu lar. O meu lar é o lugar onde eu vou me reabastecer para encarar a vida, né? E a gente sabe que isso só acontece quando no lar que tem Cristo. O lar que tem Cristo é É, propício a trazer essa segurança, né? Porque o texto vai dizer assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. que a gente fica. Então é muito importante. Mesmo com a força desse machismo, desse empoderamento feminismo aí, na casa que a base dela é Cristo, esses extremos não vão ter força, não. Pode até se levantar, mas se levanta para cair, como diz, É, né? porque não tem força, porque Cristo é a cabeça, É né? isso. Onde Cristo não está, se perde a referência. É. Da mesma forma que onde a função da família não está, os filhos vão perdendo a referência, né? Uhum. Roberto, eu trabalhei um tempo na área da psicologia com adolescentes, né? Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. E vai ver o histórico, cara. É tudo família, sabe? Sempre a família. Tudo família, né? Assim, não tem estrutura na família, sabe? E assim, muitos têm, ah, a mãe é da igreja, porque normalmente é mãe, o pai não tá. O avó, porque os pais não tá, sabe? Por consequência da sociedade, enfim, né? Aí a criança ou adolescente ele cresce nesse mundo sem essa estrutura, se ilude com as propagandas, né? Com aquilo que é oferecido como facilidade, aí vai atrás e a forma mais fácil de adquirir é através de quê? Do crime, né? E o E crime aí começa. aí começa. Mas vai ver que a estrutura da família, por isso que uma coisa interessante que o papel da igreja em todo, né, ter esse investimento na família, né? Ter esse investimento numa relação conjugal, preparar jovens, adolescentes que, né, estão almejando uma família, já preparar com relação ao casamento para eles. Porque grandes que se casam não tem um preparo. Não tem preparo. É verdade, é verdade. Tem um Estão amigo meu, tem um despreparados. amigo meu que ele é advogado, né? Ele fala que uma coisa interessante, né? E eu admiro essa questão da Igreja Católica em si. Eu admiro porque ele faz esse trabalho Bem forte. É. desse curso, né? E muitas igrejas não faz. Ele falou assim, de 10 divórcios que eu tratei, uma é da Igreja Católica e 10 é de Igrejas outras igrejas. protestantes. Porque a igreja protestante, tava lá o casal,
o casal se aproximou demais, tem que casar porque para não fazer coisa errada. Aí casa, sem Despreparado. orientação, sem uma cultura, aí casa, passa 1 ano, 2 anos, aí quer se divorciar. Quantos casos existe assim, né? Assim, e tudo isso, sem sair do nosso tema, a força do machismo e a força do feminismo vai combatendo aí, nessa geração sem muita experiência. Porque eles vão aceitando essa mídia forte Aí você trabalhando, né? imagina o quanto de conflitos. E aí começa todos os conflitos e a destruição da família, que é o que Satanás realmente quer. Tanto um extremo como o outro, né? Agressões e por aí vai. E aí a gente tem percebido assim, porque a gente está numa era moderna, né? Pós-modernismo e tal. Uhum. A gente já tem assim um bom aprendizado dessa questão do machismo. Antigamente os patriarcais, os caras mais antigos, a cultura trabalhava para ser assim, né? A nossa cultura hoje, nosso método, num país moderno e tal, tende, entre aspas, a entender melhor que isso não é o melhor caminho, né? Que não é. E por que ainda existe o feminicídio que tem crescido absurdamente cada vez mais? Homens que se sente possessivo pela mulher e se ele não tem, ele a destrói, né? Isso tem aumentado assim absurdamente, obrigando a mulher a achar mecanismo de se proteger desse negócio. É como se fosse um reforço, né? Um reforço, exato. É como se fosse um reforço. Uma das grandes dificuldades da sociedade hoje é de ouvir. Acho que a minha geração, a tua geração, a gente tinha uma época que quando a gente ouvia uma pessoa mais idosa que a gente até pedia benção. É isso aí, respeitava. O respeito. Sim, senhor, não, senhor. E a gente ouvia as histórias. Hoje é uma geração que não quer ouvir a história. Dos mais velhos. Porque eles já se acham autossuficientes para tomar as suas decisões. Aí vão se perdendo sozinho. Vão se perdendo sozinho porque se sente empoderado. Isso no âmbito do machismo, os rapazes absorvem essa questão não de ser homem, mas de ser machista. E, por outro lado, as mulheres, né, na questão do feminismo. Não de ser mulher, mas de questão de ser feminista. E isso, Beto, vai interferindo no outro. Homens, né, com ações feministas e mulheres com ações machistas. Aí o mundo perdido. E é isso mesmo. Mulheres com ações machistas, porque a mulher pensa que o machismo só vem da parte do homem, não, né? O comportamento machista pode ser praticado pela mulher. Sim. Como o comportamento feminista pode ser praticado pelo homem, porque é um viés. Aí você vê o caos que o mundo tá. E o mundo tá perdido nisso. Tá nisso, e se a gente fosse falar assim de soluções, então, pra gente fechar, qual seria assim as possíveis soluções para pessoas que estão buscando, falar assim, eu tô nesse mecanismo e eu quero uma solução, eu quero entender como mudar isso? O processo primeiro é entender que existe um Deus que ama a pessoa, um Deus que dá nova oportunidade. É entender que existe um Deus, como diz lá em Jeremias, né, 18, que ele pega o barro na mão do oleiro, ele quebra e faz outro. Então, você que assiste a gente aí, você que participa desse ponto de encontro, você quer encarar essa nova realidade na sua vida, sendo direcionada por Deus, permita que você seja esse barro na mão dele e ele é esse oleiro que vai fazer com que você seja um novo vaso, mas um vaso que venha honrar o nome dele, né? Sem ideologia humana nenhuma, mas com um princípio básico, que é a palavra de Deus, que vai direcionar a sua vida. Beto, o único caminho que pode tirar as pessoas dessa cegueira mental, filosófica, ideológica, que seja, é só Jesus no coração da pessoa, sabe? É deixar Jesus vir e transformar a vida da pessoa, assim como transformou a vida de muitas pessoas, ele pode transformar a sua também, né? É verdade. Mesmo que você tenha uma visão, eu tenho uma visão machista assim,
Olhe para Jesus, que Jesus vai transformar a tua vida. Você tem um olhar, eu tenho uma visão feminista. Olhe para Jesus, que ele vai mudar a tua visão, porque ele tem esse poder de transformar a vida da gente. Só ele tem esse poder de transformar a vida da gente. Então talvez o primeiro caminho aí é buscar Jesus. Buscar a Deus. Buscar a Para Deus. que ele... Assim, o ambiente que a gente vive, né, e convive contribui muito. Porque o ser humano é um produto do meio, né? Sim, é verdade. O produto do meio. O ambiente ajuda muito, influencia. Influencia muito, né? Eu estou nesse ambiente aqui com você, conversando sobre esse assunto. Esse ambiente vai me moldar a crescer mais sobre esse assunto aí. A olhar, porque às vezes nós somos suscetíveis a ter ações machistas ou feministas sem perceber. É verdade. Sem perceber. E o ambiente faz a gente se policiar, né? E se dotar de quê? De que, olha, eu quero fazer como Jesus fez. Sabe? Tanto um homem como uma mulher ter essa atitude de fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez é divino, né? É divino. Ele falou que toda vez que você fizer isso a um dos meus pequeninos, Faz a mim. faz a mim. E assim, Deus assim deixou o modelo de como nós deveríamos fazer, né? Ratificando pelas atitudes que ele teve e também pelos apóstolos na sequência, dizendo pra gente como que seria um bom cristão, né? Uhum. E aí o papel principal da família é representar Jesus, é representar Deus, né? Deus em um determinado momento usou o povo de Israel para se mostrar para as pessoas. E hoje Deus usava naquela época, mas continua usando e ainda usa a família para se apresentar para outros. Quando uma família é bem constituída, quando uma família é bem apresentada, tem comportamentos e viés cristão, ele apresenta a Deus, seja dentro do próprio lar, a esposa para o marido para a esposa, ambos para o filho, mas também para os pais desse casal, também para os primos, para os vizinhos, vai se estendendo. E esse cobertor vai aumentando por conta dessa vivência com o Espírito Santo e com Deus dentro do lar, né? Eu tenho essa certeza também, Beto, assim, e sempre tem, cara. Sempre tem famílias amigas, sempre tem famílias próximas que você vai ver assim, aquela família ali é um exemplo, eu posso me espelhar nela. Isso é legal. Né? Sempre vai ter. Não tá assim, não tá tudo acabado não, sabe? Jesus vai assim, e eu estareis com vocês até a consumação. Jesus está entre nós. Ele está vendo a nossa família, ele está vendo a estrutura que a gente vem criando e as pessoas vão observando isso. Enquanto o mundo está um caos, né? Tá lá o vendaval, vem a chuva, a minha família está firmada na rocha. E as pessoas vão buscando essas referências no meio da tempestade, certeza, né? Com certeza. Tá todo mundo vendo tempestade, quem não tá? Deixa eu ver, ali, ó. Aquela é a referência. Sempre vai ter. E isso é legal, vira uma bússola, né? Para as pessoas encontrarem Jesus. Você deve atender, assim, bastante pessoas que estão com as suas famílias prestes a ser destruídas ou em destruição, em fase de destruição. Tem. O que você costuma aconselhar assim para essas pessoas? Assim, dá uma dica de conselho, como se você estivesse atendendo essa pessoa que está nos assistindo agora e você precisa dar um... Principalmente em relações conjugais, né? Crise, todos passam. Agora, como é que eu passo as crises? Momentos de crise, por exemplo, de um casal, né, trabalhe a questão de ouvir. Quando for conversar, leve uma conversa sem cobranças. Porque você pode ver que quando o casal começa a conversar e começa a cobrar um outro, não vai acabar bem a conversa. Então, olhe na questão de uma conversa sem cobrar um ao outro. Assuma o seu papel na relação de querer fazer o outro feliz. Né? E saiba, aprenda a lidar com as suas individualidade, né? Seus desejos. Não deixe que aquilo que é limitado em você venha se tornar algo gigante que venha dominar você. Né? Mas busque ajuda. Né? Não caminhe sozinho. Né?
a relação de pais e filhos, né? É muita discussão que uma comunicação muito interrompida, sabe? Um não sabe ouvir, o outro não sabe falar. Então a gente precisa aprender mais a ouvir, aprender a ouvir mais, a falar menos. Todo mundo hoje quer falar, não Quer quer falar, não ouvir. quer ouvir. Isso tem atrapalhado muito a relação familiar, muita relação no casamento, sabe? É sempre o outro, nunca é eu. Assuma o seu erro, né? Perdoe, peça perdão. O caminho é por aí, Beto. Aquilo que a gente pode fazer. E aquilo que eu não posso fazer, a gente tem que recorrer àquele que pode fazer, que é Que é Jesus. Jesus Cristo. Que ele pode restaurar, né? Isso aí. Uma vez eu vi um pastor falando que... Bom, me deu um branco, esqueci. Bom, esqueci. Era uma frase muito legal, mas eu esqueci agora. Se eu lembrar, eu falo. Mas, Eliel, assim, de qualquer forma, quando a gente olha, então, para o casamento e para o casal, não existe possibilidade de um casamento, ou de um casal, ou de uma família sobreviver de maneira Machista forte e feminista. usando esses dois Não conceitos, né? Não vai. Porque nenhum deles estão dentro do plano de Deus, né? Então, e vive em conflitos. Vive em conflito. Uma vez que a pessoa, o homem, segue a Deus, ele não vai ser machista. Uma vez que ele não é machista, não precisa do feminismo para combater. Logo, essas duas coisas perdem valor, perdem propriedade e aí se vive num ambiente que nós podemos chamar de lar. De lá e que vai glorificar a Deus. Que assim, Deus criou a família. Deus criou a família para que ele seja glorificado. Então, para ele ser glorificado, essas ideologias humanas têm que estar no meio. A única coisa que tem que estar no meio é a palavra dele. Que lá em Eclesiastes vai dizer que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. É isso aí. Então, é colocar Deus na sua história, colocar Deus no seu relacionamento, colocar Deus na sua casa, colocar Deus na sua família, é você colocar sua vida. Provérbios 16:3, né? Consagre tudo que você faz ao Senhor e você vai ser próspero. Então, se você quer ter uma família próspera, consagre ela ao Senhor. Que bom. Léo, que top, cara. Eu que Fantástico. agradeço, Beto. A gente poderia ficar aqui. Vai dar pra ficar aqui horas. Eu sei que você tem um compromisso, eu tô de olho no relógio aqui por conta disso. Mas assim, é um privilégio gigantesco. Acho que vai ter outras oportunidades pra gente falar sobre a família. Com certeza eu A venho. gente vai marcar aí para que a gente possa, com certeza, marcar um próximo aí sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto bem polêmico, mas deu pra gente abordar assim uma parte dele, dar uma pincelada, principalmente para mostrar que o homem e a mulher têm um papel importante, fundamental, ambos criados por Deus, e que nem machismo, nem feminismo deveriam existir no ambiente onde Deus está. Né? Sim. Isso é muito legal. Onde a luz está, não há trevas. Não há trevas. Isso é bem forte. E essa ideologia de machismo e feminismo é coisa das trevas. Das coisas das trevas. Sendo criado por eles e temos que ficar longe disso aí, em nome de Jesus. Ficar distante. Liel, meu irmão, prazerzaço, viu? Obrigado demais aí. Conta sempre com a gente. Espero você num próximo aí, a gente vai marcar, não tenha dúvida disso. E vai ser um privilégio a gente poder falar. E obrigado pelas suas palavras, pelo seu tempo aí. Antes de a gente terminar, que eu esqueci de uma coisa, eu sempre esqueço. O Pérez sempre me lembra. E o Pérez não está aqui hoje. E eu lembrei agora. Eu quero deixar aqui com você também um livro. Esse livro aqui eu quero entregar para você de presente, A Chave da Virada. Se você quiser também, é só dar um toque aí, falar com a gente, coloca aí nos comentários. Vai lá, gente, vai lá. Isso, e você vai ganhar também esse brinde aqui, que é um brinde de um livro chamado A Chave da Virada, o guia prático para a mente aí. Bem importante. Também um outro brinde nosso aqui do ponto de encontro, para levar como lembrancinha aí, para não esquecer da gente aí. Que legal. Show de bola. Isso aí. Obrigado, viu, Léo? Eu quero agradecer você aí que ficou com a gente até agora, assistindo aí esse tema tão polêmico. Pode ter coisas que você concordou, outras não, outras fez sentido para você, talvez outras não fizeram tantas. Não tem problema nenhum, aqui é uma discussão aberta, uma discussão inteligente para que a gente possa pensar e ter um ambiente para poder falar, pensar e agir da forma que achar que tem que agir. Aqui não tem pretensão nenhuma, esse programa, de levar para você uma coisa que é definida, mas aqui a gente só tem a pretensão
de abrir o leque, tirar aí as coisas da caixa de Pandora e a gente poder discutir esses assuntos de maneira tão simples, mas também relevante para a sociedade, para as pessoas que nos assistem, para a gente que está discutindo. Esse é o nosso objetivo aqui. E o principal é sempre colocar Deus nesse mecanismo que a gente discute, porque todas as soluções se encontram em Deus. Ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe possibilidade alguma de você ter sucesso na vida se por acaso esse sucesso não for Cristo Jesus. Sucesso eu não estou falando de dinheiro, sucesso eu estou falando de êxito, alegria, felicidade e bênção. E esse tipo de coisa só vem por intermédio de Cristo. Todas as outras são infundadas. São buscas constantes, mas vazias, que ao você possuí-las não vai trazer a sensação de existência e de prazer. Você vai querer buscar outras coisas e outras coisas. Mas se existe uma coisa que você pode buscar com certeza e vai saciar você, essa chama Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que esse é o caminho. Busque ele lá. Beleza? A gente está aqui no próximo sábado, às 4 horas. Quero agradecer aqui a nossa equipe que estão prontamente tem nos auxiliado, ajudado aqui a fazer com que esse conteúdo chegue até você. Então nós agradecemos ele também e agradecemos você por ficar até agora. Então sábado que vem nós estamos aqui a partir das 4 horas. Até lá. Valeu!